Olá, meu nome é Raíssa, sou consagrada na comunidade Vida Shalom, com promessas definitivas e sou celibatária, tenho votos perpétuos também no celibato. E hoje a gente vai partilhar um pouco, conversar um pouco sobre o meu processo de discernimento de estado de vida, para que talvez possa lhe ajudar, você que também está vivendo esse processo, ou que quer conhecer um pouco do celibato, que quer entender um pouco. Pode ser que lhe ajude aquilo que eu vivi, aquilo que eu experimentei. Eu começo dizendo que 3 coisas são fundamentais nesse nosso processo de discernimento de estado de vida. Primeiro, sem dúvida, e o mais importante, é a nossa oração. Não tem como discernir um estado de vida, não tem como ouvir a voz de Deus, não tem como saber para que Deus te criou e para que Deus me criou, sem estar diante de Deus, sem estar com Ele, sem perder tempo na presença dele e deixar ele falar o nosso coração. Segunda coisa, a nossa história de vida. O nosso estado de vida, ele está na nossa história. Então a gente precisa ler, olhar, perceber, entender, ver os sinais de Deus ali na nossa história e a partir disso discernir a vontade de Deus. E um terceiro ponto, que para mim foi essencial, eu acredito que para todos nós é muito importante, é a presença de um irmão, de uma pessoa que possa te acompanhar e te auxiliar nesse processo, que possa junto com você, junto com a voz de Deus, te ajudar a descobrir, porque não é simplesmente, na verdade não é nem descobrir, é encontrar a vontade de Deus e aquilo para qual você foi criado. Então, eu nunca pensei em ser celibatária, acho que essa é a primeira coisa, né? Assim, nunca pensei. Primeiro porque eu nem sabia que existia, né? Para mim, celibatário era só padre e freira, e eu não sabia muito bem o que era também, só sabia que eles não casavam, né? Mas eu não tinha noção do que era o celibato, então eu nunca tive essa pretensão na minha vida e nem esse desejo de ser celibatário. Por outro lado também, a minha família não me criou naquela coisa tradicional que você precisa casar, né? Não fui criada pela minha mãe, pela minha família para casar. Eu fui criada para ser independente, para estudar, para me formar, para trabalhar, para ter um bom emprego e não depender de ninguém. Essa mentalidade bem do tempo de hoje, né? Eu fui criada já dentro disso. E em meio a isso também, eu tinha muitas feridas com o matrimônio, pelo relacionamento dos meus pais, por aquilo que eu via. Então não era também uma coisa que eu esperava, que eu almejava na minha vida, né? Então era aquela coisa assim, se acontecer, você vai casar, se não, você também não vai ser infeliz por isso, né? Porque outras coisas vão preencher o teu coração e a tua vida. Mas, quando eu tinha 15 anos, eu fiz a minha experiência de Deus. Eu encontrei Deus, né? Ou melhor, Deus me encontrou. E essa experiência, ela mudou a minha vida e mudou os meus planos, né? Deus, ele entrou na minha vida, entrou na minha história, me fez experimentar do amor dele por mim, me fez descobrir uma vida completamente nova e completamente diferente daquela que eu tinha. A partir dessa experiência com Deus, caminhando, né, no grupo de oração, eu ingressei na comunidade de vida. E na comunidade de vida eu fui descobrindo o que era essa oferta de vida, o que era me ofertar, o que era me entregar. E também na comunidade de vida eu ouvi sobre o celibato, né? Na comunidade Shalom a gente tem os 3 estados de vida, o matrimônio, o celibato e o sacerdócio. E eu ouvi sobre o celibato. E ali, ouvindo sobre o celibato, aquilo ali eu olhava e dizia, nossa, é isso que eu quero, né? Então, já que eu não tinha aquele amor pelo matrimônio, não achava que o matrimônio era a coisa melhor do mundo, então eu vou ser celibatária, né? Só que Deus tem muitos planos nas nossas vidas e eu não podia nunca ir para o matrimônio por fuga, eu não podia nunca ir para o celibato por fuga do matrimônio. Eu não podia nunca ir para o celibato por achar que o matrimônio não era uma coisa bela. Então Deus, ele foi fazendo todo um processo de cura na minha vida e no meu coração, né? Então dentro disso eu me apaixonei, namorei, e aí eu quis todas as coisas do matrimônio, né? Eu quis casar, eu quis ter filhos, eu quis ter uma pessoa que enchesse o meu coração por inteiro, eu queria ter a minha casa, né? Aquelas coisinhas bonitinhas, né, que a gente vê. Então eu queria tudo isso, né? O matrimônio passou a ser para mim algo belo, né? Onde eu ansiava e eu queria aquilo dali para minha vida. Mas o namoro terminou e os planos aparentemente, né, se foram, né?
E eu fiquei muito tempo parada, assim, depois que o namoro terminou, ainda fiquei parada, tentando esperar para ver se era outra pessoa, se acontecia outra coisa, né, se eu me apaixonava de novo. Mas no meio desses processos todos, né, eu fui vendo a mão de Deus na minha vida. Eu fui vendo que Deus me curou com relação ao matrimônio, me fez desejar, me fez querer aquilo ali para mim. Mas ao mesmo tempo Deus foi abrindo meu coração para outra possibilidade, para outras coisas, né? Mas não foi um processo tão fácil, né? Porque ao mesmo tempo eu olhava e dizia, para namorar na comunidade a gente passa por todo um processo de discernimento. Então eu dizia, como é que pode, né? Eu discerni, eu rezei, as minhas autoridades confirmaram e aí de repente não é mais, então não dava para ser assim tão de repente. Mas o tempo passou, né? O tempo foi passando. E eu fui sentindo um desejo no coração de realmente discernir o meu estado de vida, de realmente descobrir a minha forma de amar e servir a Deus. E aí eu fiz uma reciclagem, que o tema da reciclagem era estado de vida. E nessa reciclagem eu olhei e disse assim, não, eu realmente preciso voltar a rezar, né? Eu preciso parar, colocar tudo de novo assim no chão, né? Todos os planos construídos e ver qual é a vontade de Deus para a minha vida. E a partir daí eu comecei a rezar e fui começando a ver o celibato na minha vida como uma possibilidade. Mas como eu ainda tinha muitos desejos pelo matrimônio, né? Então eu olhava e dizia assim, mas será, né, que é isso mesmo que Deus quer? Mas aí eu comecei a ver, né, que o amor que eu queria para preencher o meu coração, Deus ele me dava. Deus ele preenchia o meu coração por completo. Na minha experiência com Ele, na minha vida de oração, eu ia percebendo Deus me enchendo do amor e da misericórdia dEle. Os filhos que eu queria ter, né, Deus foi me dando irmãos e irmãs, onde eu podia cuidar deles, onde eu era mãe espiritual deles. E aí eu fui vendo que no celibato eu também podia ser mãe, né, então eu podia ter um esposo e eu podia ser mãe. Eu queria uma casa, né, uma casinha bonita, arrumada. E na comunidade de vida eu tenho várias casas, né, em vários lugares, de várias formas. Então eu fui vendo que o celibato ele também podia me dar todas as coisas que o meu coração desejava, todas as coisas que eu queria. Mas ainda existiam muitos medos dentro de mim, né? Ainda existia o medo da solidão, né, de terminar a minha vida sozinha, né, de envelhecer e ficar sozinha, né? Não ia ter um esposo, não ia ter filhos, eu só teria a comunidade. O medo do que as pessoas diriam, né? Assim, o que as pessoas iriam achar. Eu que tinha caminhado para o matrimônio, tanta gente olhava para mim e dizia assim, nossa, eu vejo em você o matrimônio, né? As pessoas já tinham rezado por mim e já tinham me dito isso e eu dizia, o que as pessoas vão dizer, né? Ou então das pessoas olharem para mim e dizer assim, ah, tá indo para o matrimônio porque não encontrou ninguém para casar, né? Então fez a escolha pelo matrimônio. Tinha medo do que a minha família ia pensar, de alguma forma eu já me sentia tendo decepcionado muitos planos da minha família quando eu entrei na comunidade de vida, né? Assim, eu deixei tudo, fui viver da providência de Deus, saí da casa dos meus pais e aí era mais uma decepção, né? Eu também não ia dar netos para os meus pais, então tudo isso na minha cabeça parece que se levantou de uma forma muito forte, mas Deus foi vencendo, porque na medida que eu ia rezando, eu ia encontrando. Outra coisa também que para mim era um grande desafio era porque eu olhava para os celibatários e eu não me via neles, né? Eu olhava para os celibatários e eu dizia, mas eu não sou assim, né? Eu não sou essa pessoa dessa forma, que reza desse jeito, que tem essa forma de se vestir, esse jeito de se portar. E aí Deus teve que me fazer perceber que eu tinha uma forma de ser celibatária, que não era igual a de ninguém, né? Que existia a minha forma de amar a Deus e que existia a minha forma de ser celibatária. E aí dentro desse processo todo, né, como eu disse, as pessoas que lhe ajudam são muito importantes. E eu tive dois auxílios muito grandes, né? Um bispo muito amado, muito querido, né, Dom Alberto Taveira, que um dia conversando com ele, eu morei na missão que ele era bispo e depois fui conversar com ele um dia. E aí falando desse meu processo, né, das dúvidas, das coisas que iam se levantando no meu coração, ele olhou para mim e disse, Raíssa, você acha que hoje, na sua vida, na sua forma de servir a Deus, na sua forma de estar na comunidade, existe espaço para o matrimônio? E aquela palavra parece assim que foi uma luz de Deus na minha vida, porque eu tive que olhar para mim mesma, né, e ver tudo que eu vivia e a forma que eu queria me dar e a forma que eu queria me ofertar.
e olhar e dizer, não caberia o matrimônio nisso daqui. Também a minha formadora pessoal, que foi me ajudando, né, a entender que existe uma forma de ser celibatário que é só minha, que existe uma forma de amar a Deus, que existe uma forma de rezar que é minha. E ali ela foi me ajudando a entender, a descobrir a vontade de Deus na minha vida. Então, depois de tudo isso, né, de todos esse caminho percorrido, de todas as lutas sendo vencidas por Deus, né, eu ia vendo os sinais de Deus na minha vida, na minha história, né, como eu disse, acho que desde sempre Deus me fez amar dessa forma, né, de uma forma inteira. Deus me fez nunca querer ter ninguém para mim, mas de ser muito aberta para todos, né, de ter sempre abertura para todos, de acolher a todos na minha vida, de ter sempre uma palavra, né, para alguém, para os meus amigos, antes mesmo de conhecer a Deus, a minha forma de cuidar das coisas, de cuidar das pessoas. Deus foi me fazendo entender, né, foi me fazendo perceber que ali estava o chamado dele para a minha vida, que ali estava a vontade dele para a minha vida. Então, depois de tudo isso, né, de todo esse percurso, de ir vendo os sinais de Deus, de ir vendo que existia no meu coração uma sede de eternidade, um desejo de para sempre muito grande, um desejo de céu, né? Então, depois de tudo isso, né, vencendo todas essas etapas, eu fui realmente rendendo meu coração à vontade de Deus, rendendo meu coração àquilo que Deus me chamava desde toda a eternidade, que era o celibato. Então, eu fiz os meus primeiros votos no celibato em 2014, depois de muito choro, depois de muitas lutas, mas com uma certeza muito grande no meu coração de estar sendo fiel à voz de Deus que me chamava. E aí, em 2019, eu fiz os meus votos perpétuos no celibato. E ao longo desses anos, eu vou vendo realmente a vontade de Deus na minha vida e vou poder dizer que eu sou muito feliz dentro daquilo que Deus me chamou. Eu sou muito feliz dentro da escolha de Deus por mim, que se tornou a minha escolha por Ele. Eu vou me sentindo plena e realizada dessa forma, como celibatária, me ofertando inteira, me dando inteira, não tendo nada para mim, não retendo nada para mim, né? Me dando a Deus como Deus deseja. E uma passagem que Deus me deu nesse processo todo de discernimento é uma passagem que diz: o Senhor se agradou muito de ti e toda a terra, e sua terra há de ter o seu esposo. Então, hoje, com muita alegria, eu posso dizer que a terra do meu coração tem um esposo, que é Deus, Jesus Cristo. Então, essa sou eu, Raíssa Shalom, celibatária, muito feliz por dizer sim à vontade de Deus. Shalom.